Nos capítulos anteriores de Apocalipse, exploramos uma série de visões poderosas e simbólicas que nos revelam o desenrolar do juízo divino sobre o mal e a vitória final do reino de Deus. Vimos o surgimento das grandes potências da terra, os selos sendo abertos, as trombetas tocadas e os sinais de que o fim dos tempos está se aproximando. O livro nos apresenta uma luta constante entre o bem e o mal, entre a fidelidade ao Senhor e as tentações do sistema do mundo. Agora chegamos ao capítulo 18, um dos momentos mais dramáticos de Apocalipse, onde testemunhamos a queda de Babilônia, a grande cidade que representa a corrupção, a imoralidade e os sistemas opressores que se opõem ao plano divino. Este capítulo é um grito de justiça divina e um chamado para que os fiéis se separem do que é impuro, preparando-se para a manifestação do reino de Deus. Hoje, vamos mergulhar nesse estudo, compreender os elementos simbólicos e as lições espirituais que ele nos oferece, e refletir sobre a grandeza da justiça divina que finalmente restaura a ordem e a paz. Antes de começarmos, convido você a se engajar ativamente neste estudo. Deixe seus comentários, seu like, inscrição no canal, dúvidas ou percepções ao longo do vídeo e vamos juntos descobrir as verdades que o Senhor deseja revelar por meio dessa poderosa mensagem. O anjo com grande autoridade. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. O capítulo começa com a visão de um anjo que desce do céu, com grande autoridade. Este anjo ilumina a terra com sua glória e proclama a queda de Babilônia, a grande cidade que simboliza a corrupção, os excessos e a imoralidade, caiu. Babilônia é descrita como morada de demônios e prisão de todo espírito imundo, refletindo sua decadência moral e espiritual. Babilônia foi corrupta em seus negócios e suas práticas comerciais, sendo um centro de riqueza e exploração. Ela fez as nações beberem do vinho da ira de sua prostituição, o que significa que ela seduziu as nações com seus pecados e corrupção. Chamado ao povo de Deus para se separar. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Um chamado para o povo de Deus é feito: Sai dela, povo meu. Este é um aviso para que os fiéis se distanciem das práticas de Babilônia, para não serem corrompidos por seus pecados. As ações de Babilônia resultam em juízo divino. Os versículos 5 e 6 falam sobre o pecado acumulado de Babilônia, e como o juízo que ela receberá será proporcional às suas ações. Dai-lhe a ela, como também ela vos deu, e em dobro.
O juízo contra a Babilônia será severo. Ela receberá a tormenta e o lamento e será consumida por fogo, indicando a destruição total e irreversível da cidade. Lamento dos reis, mercadores e navegadores, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda a madeira odorífera e todo o vaso de marfim e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Os reis da terra, os mercadores e os navegadores lamentam a queda de Babilônia, porque ela era uma fonte de riqueza e poder para eles. O lamento é muito forte, pois Babilônia era uma cidade próspera e influente, e sua queda significará o fim de uma era de prosperidade material. Os mercadores especialmente lamentam, pois perderam suas fontes de riqueza com a queda do comércio de bens preciosos como ouro, prata, pedras preciosas, entre outras. O versículo 19 destaca o fato de que, em um instante, Babilônia será destruída e tudo o que ela representa, o comércio, o luxo e o poder, se desvanecerá. Regozijo no céu e justificação do juízo. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra.
O capítulo termina com um contraste entre os lamentos dos homens na terra e a alegria no céu. O céu se regozija pela destruição de Babilônia, pois isso significa que a justiça de Deus foi feita. A cidade de Babilônia foi responsável pela morte dos santos e dos profetas, e sua destruição é uma forma de Deus vindicar os que foram oprimidos. O versículo 24 afirma que Babilônia foi responsável pela morte dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra devido à opressão. Sua destruição é, portanto, um ato de justiça divina. Babilônia, no contexto do Apocalipse, não é uma cidade literal, mas um símbolo das potências mundanas corruptas e dos sistemas opressores que se afastam de Deus. Babilônia representa os poderes políticos, econômicos e sociais que se opõem ao reino de Deus. Muitas vezes, ela é associada à Roma imperial, que na época de João era vista como um império opressor, mas também pode representar qualquer nação ou sistema que persiga a justiça divina. O chamado para sair de Babilônia é um chamado para os cristãos se afastarem da corrupção moral, espiritual e econômica que domina o mundo. O povo de Deus é chamado a viver em santidade e a não se envolver com sistemas que favorecem a injustiça, a imoralidade e a idolatria. O capítulo enfatiza que a justiça de Deus é infalível. Babilônia, com todas as suas riquezas e poder, será destruída por causa de seus pecados e injustiças. O juízo de Deus é descrito como sendo justo e necessário, punindo as nações que se opõem a ele e perseguem os seus servos. A reação de lamento de mercadores, reis e navegadores pode ser vista como uma crítica ao materialismo e à idolatria do sistema econômico global. A queda de Babilônia simboliza a destruição do ídolo do consumo, do poder e do luxo que muitos adoram em lugar de Deus. Hoje, exploramos o capítulo 18 de Apocalipse, que revela a queda de Babilônia, a grande cidade símbolo dos sistemas corruptos e opressores do mundo. Vimos como Deus, em sua justiça, traz o juízo sobre aqueles que se afastam de seus caminhos e como a humanidade que se beneficia da imoralidade e do pecado lamenta sua destruição. Esse capítulo nos desafia a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas, nos chamando a viver separados do que é impuro e a buscar a verdadeira justiça que só Deus pode proporcionar. A queda de Babilônia, embora um momento de grande sofrimento para aqueles que estavam imersos em seus pecados, também é um momento de vitória para os fiéis, pois é um sinal de que o reino de Deus está mais próximo. A justiça de Deus é imbatível e, no fim, ele trará paz e restauração. No próximo estudo, vamos avançar para o capítulo 19, onde veremos uma das passagens mais celebrativas e triunfantes de Apocalipse, a vitória final do Cordeiro de Deus. Vamos presenciar o banquete das bodas do Cordeiro e a destruição definitiva das forças do mal. Será um momento de grande exaltação e reflexão sobre a obra redentora de Cristo. Agradecemos imensamente pela sua participação neste estudo. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar suas reflexões ou dúvidas e se inscrever no canal para não perder o próximo estudo. Sua interação é fundamental para que possamos crescer juntos e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nos vemos no próximo estudo. Deus te abençoe.